Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Varal de Ensina. Hoje a gente vai dar continuidade à questão das vulnerabilidades sociais. E a gente vai entrar na questão da vulnerabilidade estrutural. O que é a vulnerabilidade estrutural e por que ela é tão importante? Por que a gente não vai começar a vulnerabilidade econômica? Porque a vulnerabilidade econômica todo mundo já domina, de certa forma, e sabe bem como que é. A vulnerabilidade estrutural, ela vai na questão da abordagem um pouco mais sistêmica da família, né? A gente vai analisar alguns pontos que fazem com que essa família fique vulnerável. Vamos fazer uma pergunta aqui um pouco retórica, né? E a gente vai pensar essa questão futuramente em outros vídeos, mas aqui vamos lá, né? Quem cuida de quem cuida? E depois a gente vai pensar isso na questão da assistência social, né? Quem cuida de nós, né? Mas daí eu fico no outro vídeo. Hoje a gente está falando sobre vulnerabilidade, porque quem cuida muitas vezes fica sobrecarregado. E quando há um desequilíbrio nessa harmonia familiar, né? Por exemplo, quando uma pessoa passa um acidente e fica deficiente temporariamente, quando uma pessoa engravida e tem que reestruturar toda a estrutura familiar, porque a partir daquele momento há uma nova pessoa vindo, um novo ser humano vindo à vida e tem que ter toda uma reestruturação familiar, mudança de horário, mudança de hábitos, mudança de rotinas, né, mudança de alimentação, mudança financeira, mudança, enfim, é uma infinidade de mudanças que mesmo que a família tenha uma boa estrutura econômica, vai afetar diretamente essa família. A família que tem um idoso, por exemplo, se esse idoso, de repente, ele sofre um acidente e fica acamado, né? Como isso ocorre, faz com que as pessoas mudem as suas vidas, né? Então, esses tipos de vulnerabilidades são vulnerabilidades estruturais, porque elas estão dentro da estrutura da família e mexem com a sistemática da família, né? A relação entre as pessoas. E vamos pensar que cada pessoa seria uma engrenagem, é só para fazer uma metáfora. E uma dessas engrenagens que era grandona, de repente ela se torna pequena, o que faz com que toda a sistemática mude, né? Toda a estrutura que tenha esse sistema começa a trabalhar de uma outra forma, de uma forma em alguns pontos mais rápidos, em outros locais mais devagar. Então isso aí reestrutura totalmente a família, por isso que a gente chama de vulnerabilidade estrutural. Todas essas mudanças geram ciclos que duram durante um determinado tempo. Isso vai com que a gente tenha que analisar essas situações de uma forma muito peculiar, porque elas são claras, por exemplo, a gravidez. A gravidez, ela demora 9 meses, né? Depois a criança nasce. Nos 2 primeiros anos de vida, principalmente no primeiro ano, a criança é muito dependente. No segundo ano, a criança já começa a ter mais independência. Do terceiro ao sexto ano, ela tem uma independência maior, já consegue fazer muitas atividades diárias. Então, esse período é um período muito específico, onde a família se torna vulnerável em alguns pontos. Isso tem que ser analisado dentro da nossa forma de ver a vulnerabilidade, né? Então, isso que é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, a gente vai falar sobre a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela pode ter nascido com a deficiência e ela pode evoluir e se transformar numa pessoa praticamente normal, por exemplo, no caso de autismo, no caso do TTAH, enfim, em várias situações, o disléxico, né, que tem uma dificuldade grande de se desenvolver na escola e pode, com um estímulo, se tornar uma pessoa altamente produtiva e às vezes até ser considerada uma pessoa superdotada. Einstein é um exemplo disso, né? Como uma pessoa que tem dislexia pode se tornar uma pessoa altamente produtiva para a sociedade. Então não é a deficiência que faz com que a pessoa fique limitada. A deficiência pode fazer com que a pessoa cresça mais ainda, além do que ela poderia imaginar. Então a gente tem que ver as vulnerabilidades como potencialidades também. Isso aqui é uma coisa importante para a gente fazer desde esse primeiro encontro até o último encontro. A gente sempre vai ter esse olhar que a vulnerabilidade, tudo que enfraquece, pode fazer que seja uma potencialidade. Então a gente pode transformar o que parece ser uma coisa ruim em uma coisa boa, né? Essa é a principal abordagem da assistência social. E esse é o olhar que você precisa ter. A gravidez traz um monte de incertezas, principalmente para a mulher. Não só para a mulher, para toda a família. Como será essa criança? Como será a personalidade? Será que ela vai dormir? Será que ela vai dar trabalho? Será que ela vai ter algum problema? A gente sonha, a gente pensa, a gente acredita. Então a gente tem que analisar isso como uma vulnerabilidade, mas também como uma potencialidade monstruosa.
No entanto, também tem as outras vulnerabilidades estruturais que a gente vai falar. Não só o nascimento, mas também a questão do idoso, que não deixa de ser um deficiente, né? Porque ele começa a perder mobilidade, então ele vai virando, se tornando um deficiente, às vezes perde memória, às vezes perde certo tipo de raciocínio, enfim. O envelhecimento é uma etapa muito peculiar do ser humano e o envelhecimento tem alguns traços que são muito próximos do PCD. Então são situações que deixam a família mais vulnerável porque ela tem que se adaptar. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de moto e de repente ela fica impossibilitada de andar durante 2, 3 meses até que ela recupere a mobilidade, vá fazendo fisioterapia, vá aos poucos recuperando os movimentos. Isso daí demanda uma certa adaptação. Imagine se essa pessoa que sofreu um acidente era o provedor da família. Né? Aí vai ter que entrar no INSS, provavelmente a pessoa vai receber menos do que receberia, então tem uma reestruturação econômica, tem uma reestruturação de quem cuidava passa a ser cuidado, então tem toda uma reestruturação familiar que demanda de uma vulnerabilidade estrutural. Isso daí faz com que toda a família fique sobrecarregada. Então, assim, é um tipo de vulnerabilidade que afeta sobremaneira toda a estrutura familiar. E a gente tem que fazer uma abordagem sistemática, porque a gente vai entender os sistemas. Cada pessoa como um sistema independente. E, de repente, esses sistemas eles têm que mudar a sua configuração para atender o sistema integrado da família. Então, a gente tem vários níveis de sistemas, né, que a gente tem que entender. Então, essa abordagem mais sistêmica, né, a gente pode dizer assim, ela vai ser afetada como um todo, mudando toda a relação entre os poderes, vamos dizer assim. Todas essas mudanças trazem uma sobrecarga física, mental, emocional, financeira, psicológica. Então, assim, afeta todos os campos familiares de uma forma bem complicada. Então, assim, ela é muito importante ser entendida. E ela é bem clara. Eu acho que todo mundo entendeu como é um conceito bem claro, né? Apesar de ser multifacetado, ele é uma coisa bem clara de ser enxergada e bem clara de ser conceituada. Isso a gente pode colocar nos nossos relatórios todas essas fragilidades que essas mudanças trazem. E assim, a gente vai ver uma coisa que vai ser recorrente durante todo esse percurso que a gente vai fazer sobre vulnerabilidade. Uma coisa muito clara é que assim, uma vulnerabilidade vai afetar a outra vulnerabilidade. Então, por exemplo, esse tipo de vulnerabilidade estrutural vai afetar a vulnerabilidade habitacional, que é o próximo tema que a gente vai falar. A casa muitas vezes tem que ser adaptada por causa de um idoso, por exemplo, às vezes tem que colocar barra no banheiro por causa de um deficiente, por causa de uma criança, você vai ter que ter a banheira, você vai ter que ter o carrinho, você vai ter que ter toda uma estrutura habitacional adequada dentro da casa, você vai ter que colocar muitas vezes, se você mora num apartamento, vai ter que colocar tela na janela, enfim, uma vulnerabilidade vai influenciar em outras vulnerabilidades. Né? Por exemplo, uma vulnerabilidade de uma questão de uma gravidez vai afetar na questão econômica. Se a pessoa é um provedor, também vai afetar na questão econômica, então vai entrar na vulnerabilidade econômica. Então, assim, uma vulnerabilidade não é porque a gente está constituindo uma tipo de vulnerabilidade que a gente não vai falar das outras. Né? A questão da vulnerabilidade social, do isolamento, né? Do afastamento de grupos sociais por causa dessa vulnerabilidade. Enfim, então, assim, tem todas essas questões que uma vulnerabilidade influencia na outra e elas estão interligadas, mas a gente tem que ter o conhecimento que elas são independentes até certo ponto. E o papel dos estudos é justamente esse, entender todas essas vulnerabilidades e criar um plano para que isso seja minimizado ou até mesmo transformado em uma potencialidade. Vamos pegar um caso para exemplificar. Vamos supor que Maria ela pega um neto que é autista para ter a guarda. E essa Maria, ela estava casada com um rapaz que tinha uma boa condição financeira. Só que assim, por causa de todos esses problemas que trouxe esse neto, a guarda desse neto, ela se separa desse marido. E nesse momento ela tem um AVC. Então, quer dizer, uma família que era estruturada, que era um homem e uma mulher, de repente passa a ter uma criança autista, e de repente esse marido sai e essa mulher sofre um AVC. Olha a mudança estrutural que tem essa família. Então, assim, uma família que tinha uma vida estável, de repente passa a ter uma vida totalmente, tem que ser reorganizada, né? Então, a gente tem que analisar todos os parâmetros, toda a historicidade dessa família e como a gente vai agir nesse caso, né? Então, dentro do SUS, a gente tem que ter a escuta qualificada, o olhar para o cuidador de uma forma bem clara, saber definir quem que é o cuidador, quem que é o provedor daquela família,
analisar todo o contexto, né, familiar e fazer os registros necessários e o planejamento de preferência familiar. Como a gente vai intervir com essa família? A gente tem sempre que tentar ver as vulnerabilidades e as fortalezas, né? Onde a gente pode se apoiar para reverter essa situação. Qual a rede de apoio que existe dentro dessa família? Quais as sugestões e as outras coisas que a pessoa muitas vezes desconhece? Por exemplo, na minha cidade, quem tem câncer tem isenção de água. Muitas vezes a família não sabe que tem esse direito. Muitas vezes ela não sabe que tem direito ao BPC. Né? Muitas vezes ela não sabe que ela tem direito à carteira da pessoa idosa. Muitas vezes ela não sabe que ela tem vários benefícios que ela pode ter que ela desconheça. Então a gente tem que olhar a família de uma forma integral, olhando todos os níveis que possibilitam uma potencialidade. Outra coisa que a gente precisa fazer é a articulação com a rede, seja de saúde, seja de educação, seja com qualquer rede social jurídica, se for com o INSS. Então a gente tem que dar o apoio à família para que ela mude e saia dessa vulnerabilidade que ela se apresenta por causa de uma estrutura. Finalizando, compreender a vulnerabilidade estrutural é fundamental para a gente fazer um diagnóstico preciso da família, um prognóstico positivo e assim criar um plano que faça com que essa família enfrente essa vulnerabilidade de uma forma mais positiva e mais humana. A gente não tem que culpar a família, né? Muitas vezes a pessoa engravida sem querer, né? Acontece, né? É o prazer, a pessoa está no prazer, esquece de tomar um cuidado adequado, esquece de tomar cuidado no dia seguinte. Enfim, às vezes está tomando um anticoncepcional junto com o antibiótico e anula o efeito do anticoncepcional. Já vi isso acontecer várias vezes. As pessoas não têm a instrução suficiente para que conversem com o médico sobre estar tomando um anticoncepcional. Às vezes a pessoa fica doente e no susto de ficar doente, toma um antibiótico, enfraquece o anticoncepcional e acaba engravidando. Isso é uma coisa muito natural de acontecer e a gente não pode culpar a família por uma falta de planejamento familiar. Muitas vezes a gente tem que aceitar essa nova realidade, muitas vezes um acidente causa uma vulnerabilidade e faz com que a família tenha que se reestruturar. Então a gente não pode culpabilizar a família, e sim analisar a família de uma forma positiva, né? Procurando soluções e não procurando culpados para as coisas. Bom, eu vou ficando por aqui por hoje e no próximo encontro a gente vai falar sobre vulnerabilidade habitacional, como a estrutura da casa influencia na vida das pessoas. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.